Pai do Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus. Eis que vos fala Simão Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. Em nosso site temos diversos artigos para os professores da escola dominical. Abraços, irmãos dos Estados Unidos, que têm acessado o nosso site da escola dominical, da cidade de Pouso Redondo, Santa Catarina, Brasil. Abraço aos irmãos de Moçambique, Angola, Portugal, nossos irmãos de Massachusetts, Kansas City e Nova York. Abraço à comunidade brasileira de Nova York, que tem nos ouvido sempre. Deus abençoe. Todos os dias ou todas as semanas podemos dizer que a comunidade brasileira de Nova York tem nos ouvido. Abraço, queridos, aos brasileiros, aos cristãos que estão nos ouvindo em Nova York. Hoje temos a temática da Palavra de Deus, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Amados, vamos ler o texto básico da mensagem, Efésios capítulo 6, verso 2. Verso 6, e nos ressuscitou, mais precisamente o 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Primeiro ponto dessa mensagem, no passado, o que éramos? Quando nos referimos ao passado, estamos de fato falando do primeiro estado do crente, antes de aceitar a Cristo como Salvador. As características aqui apresentadas, amados, como do passado, são as do pecador atual. É o que o pecador hoje sem Cristo era o nosso estado deplorável de condenação e morte, quando Cristo nos achou. Primeiro, o verso 1 desse mesmo capítulo. Estávamos mortos em ofensas e pecados. Verso 1. Muito bem, vamos ver o que significa esse versículo. Todo pecador está espiritualmente morto. O estado de morte que fala a Bíblia é a separação de Deus dos que não conhecem a Cristo como Salvador. Esse estado de morte espiritual teve seu início quando daquela queda do homem pelo pecado no Éden. A sua manifestação em vista parte na decadência espiritual, moral e natural, física da humanidade. Temos a palavra ofensas no versículo. Fala de ultraje, agravo, afronta, que o homem praticou quando desobedeceu a Deus. A melhor tradução, amados, da palavra está na versão atualizada, delitos, porque transmite a ideia de algo punível e criminoso. A palavra pecados, logo a seguir na expressão, indica um quadro funesto do estado permanente do homem pecador, amados. Não se trata aqui apenas de pecados individuais praticados, mas do pecado entranhado na nossa natureza humana. Romanos 3, 23, 5, 12. Agora nós vamos para o verso 2, do mesmo capítulo que lemos. Andávamos segundo o curso do mundo. Curso significa a palavra curso. Aqui é o segmento do mau caminho. A palavra mundo, no original, refere-se à humanidade, bem como suas coisas pecaminosas. 1 João 2,15. Mundo, nesse contexto, não se refere ao espaço sideral, nem ao planeta Terra. Temos a palavra o curso desse mundo, a expressão do texto, é conduzir-se conforme o
pensamento mundano que predomina nos que vivem no pecado. Ainda hoje, aos que induz muita gente ao pecado. É o pensamento da época. Colossenses 3, verso 7 e 8. Fazíamos a vontade da carne, verso 3 do mesmo capítulo. A carne aqui não tem sentido físico, mas refere-se ao que ela representa na nossa vida cotidiana. Fazer a vontade da carne significa dispor-se para satisfazer o pecado. Trata-se de uma natureza inclinada ao pecado que atende aos desejos da consciência degradentes do pecado. Gálatas capítulo 5, versos 16 a 18. Vamos ao verso 3 do mesmo capítulo. Éramos filhos da ira. Existem várias expressões, amados, parecidas na Bíblia que têm a mesma ideia. Filhos da desobediência. Efésios 1, 2. Filhos da perdição. João 17, 12. Filhos do inferno. Mateus 23, 15. Amados, quando a Bíblia fala de ira de Deus, trata-se de juízo aos que estão sob a ira de Deus. Estão sob o juízo de Deus. A ira de Deus não é uma atitude de má vontade de Deus. Como se perdesse a calma ou o equilíbrio e se irasse. Não se trata disso. Só ira é uma reação natural, automática, de sua santidade contra o pecado. Romanos 1, 18. No presente, o que somos? Muito bem, vamos ao verso 4. Somos filhos da misericórdia de Deus. A expressão filhos da misericórdia do verso 4 do mesmo capítulo não está literalmente no texto bíblico, mas contrasta com a expressão filhos das desobediências. Então vimos antes filhos da desobediência, mas agora filhos da misericórdia de Deus. Na verdade, a misericórdia divina nos elevou a um novo estado espiritual, os que se entregaram a Jesus. Como avaliar a riqueza da misericórdia de Deus? É possível. As palavras mas Deus mudam totalmente o panorama da vida do pecador, se ele quiser, pois indicam a intervenção divina em favor da humanidade em Cristo Jesus. A palavra misericórdia do texto é composta de duas outras palavras no latim antigo, misere e cordis, que respectivamente significa miserável e coração. Deus aceitou a miseribilidade do homem pecador e recebeu em seu coração. O amor de Deus pelos homens é incomparável, indiscutível. João 3,16. Vamos ao verso 5 do mesmo capítulo. Fomos vivificados em Cristo. Antes estávamos mortos no pecado. Trata-se de morte espiritual em relação a Deus. Como já vimos, depois ele nos vivificou em Cristo, isso é, nos deu vida. Colossenses 3, verso 1 ao 13. Este novo estado de vida resultou da morte de Cristo por nós no Calvário. E pelo mesmo poder que vivificou dos mortos, também nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Trata-se então de ressurreição espiritual. Antes mortos espiritualmente, mas agora vivos ao entregar a vida para Jesus, ser justificado pela fé. Amados, Deus riquíssimo em misericórdia é uma fonte inesgotável e produz três elementos vitais de saúde espiritual: misericórdia, amor
amor e graça. Vamos ao verso 6, temos uma nova cidadania com Deus. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. A palavra assentar na linguagem neotestamentária tem o sentido de descansar, tomar posse, numa posição de honra. O nosso primeiro estado era de escravidão, subservivência ao pecado. Por isso o pecador nunca podia assentar-se, descansar-se em Cristo. No novo estado de vida regenerada, a postura do escravo muda totalmente, porque agora pode assentar-se e descansar-se em Cristo. Isso recorre nova cidadania espiritual conferida por Cristo. Como cidadão do céu, nossa vida espiritual foi elevada a um plano superior, isto é, os lugares celestiais. Trata-se, amados irmãos, de uma condição espiritual, o qual fomos colocados como novas criaturas em Cristo e não mais como escravos do pecado. Segundo Coríntios 5:17. A nova cidadania tem um novo sistema de governo, que não é humano. Ela nos coloca um novo regime de vida. Tem a Bíblia, guia e regra de fé. Os cristãos atentos vivem sob esse novo regime da Bíblia. E não se conforma com este mundo de corrupção. Romanos 12:2. Vamos ao verso 10. Somos feituras de Deus. Todo aquele que sinceramente aceita Cristo como Salvador em sua vida torna-se uma nova criatura. Isso é, somos uma nova criação de Deus. A transformação operada pelo Espírito Santo na vida do pecador o recria espiritualmente. Por isso somos feitura sua. Amados, no futuro, o que seremos nesse contexto? Vimos passado, presente e futuro. Vamos ao que seremos no futuro. O futuro é um tema inevitável na vida de cada ser humano. É algo que ninguém pode fugir, precisa estar preparado para ele. Se o homem não tivesse pecado no Éden, não haveria preocupação com o futuro, mas este ficou arruinado na vida humana depois do pecado. Então seremos a prova da obra redentora. Verso 7, primeira coisa, seremos a prova da obra redentora. A primazia de Cristo no juízo final será que seu povo redimido e demonstração de sua obra redentora. O verso diz para mostrar nos séculos vindouros, isto é, futuro da igreja, ela será demonstrada eterna de graça e de Deus. Ou seja, testemunho da manifestação do poder da misericórdia divina sobre toda a humanidade. Será o futuro da misericórdia e não da ira. Versos 8 e 9, seremos testemunho da manifestação da graça de Deus. O verso 8 declara que Deus realizou mediante o Filho no Calvário, o que Ele continua realizando ao revelar que pela graça somos salvos por meio da fé. A graça de Deus, amados, é a fonte que Deus abriu no Calvário. É como uma imensa fonte de água profunda, abundante, mas o vasilhame ou balde para tirá-lo do poço é a nossa fé. Olha só. É a fé o meio de propiciação da salvação. Verso 9 declara que não se obtém salvação por meio de obras. Isto é, não depende de esforços médicos humanos. O verso 8 afirma que a graça é dom de Deus, ou seja, é dádiva que só Deus concede. Não se compra nem se vende, é por meio da fé, sem as obras da lei. Concluímos que ninguém poderá se gloriar na presença de Deus. Nossa salvação será sempre testemunho do favor divino de sua graça imensurável. A salvação é uma obra dinâmica, efetuada por Cristo na vida do crente. Não é estática, porque é operosidade. Dela, no crente, não terminou. Estamos desfrutando da graça dessa dispensação divina até
a vinda de Cristo. Então, amados, primeiro vimos nosso estado que éramos, agora o que somos no presente, e vimos o que no futuro seremos. Amados, quero deixar algumas referências nessa conclusão. Somos alvos da misericórdia de Deus, Romanos 9, 20 a 23. O amor de Deus revelou como justiça perfeita, Romanos 3, 21. A graça é demonstração da misericórdia de Deus, 2 Coríntios 8, 9. E também, a nova vida é um estado de ressurreição espiritual, Colossenses 3, verso 1 ao 13. E também, a fé é o elemento de propiciação da salvação, Romanos 10, 9. Os salvos são participantes da misericórdia divina, amados, segundo Pedro, verso 1 ao 4.